Paz do Senhor, amados, estamos juntos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Nesse dia de hoje, dando sequência ao estudo dos personagens bíblicos virtuosos e marcantes que nós começamos na aula passada, inclusive começamos estudando a história de Jetro, o conselheiro, e falamos sobre aquele conselho que chega na hora certa, aquele conselho que vem de encontro a uma grande necessidade e que é o tipo de conselho que verdadeiramente alivia fardos. No dia de hoje, nós temos diante de nós outro grande personagem bíblico, Josué, e com ele nós vamos aprender a servir com fidelidade e excelência. O texto áudio diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1, versículo 5, o próprio Deus comissionando e dizendo para Josué essas palavras. Verdade aplicada, mesmo tendo as promessas de Deus e a garantia da sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Os objetivos da nossa lição é conhecer a origem de Josué, ressaltar que Deus usou Josué segundo a sua vontade e identificar a obediência como um fator essencial ao êxito de Josué. O texto de referência desta lição é o capítulo 1 do livro de Josué, apenas 4 versículos que eu lerei com vocês, Josué 1, de 6 ao 9. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós agora vamos orar para que o Senhor continue na direção desta aula, falando aos nossos corações, através deste estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti estamos para aprender, para sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo. Diante de Ti estamos para crescermos espiritualmente, crescermos na força do Senhor, embasados biblicamente, seguindo orientações do alto para a nossa existência. Então nós te pedimos que fale aos nossos corações neste dia, através desta lição, através deste exemplo de vida de um servo fiel, de um servo obediente que prestou a Deus um serviço de excelência e cujo testemunho foi eternizado nas Sagradas Escrituras, para que eu e todos nós que estamos estudando juntos essa palavra pudéssemos ler, meditar nele e trazermos estes exemplos para a nossa própria vida. Então, Pai Santo, assume a direção desta aula e continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a introdução da nossa lição. Nessa lição,
Estudaremos a história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Com certeza será um aprendizado significativo sobre obedecer às leis do Senhor e submeter-se às lideranças que Ele institui sobre a nossa vida ministerial. Então, o que nós temos aqui chamando a atenção, em primeiro momento, é que trata-se de uma lição sobre liderança, sobre discipulado, sobre obediência e sobre fidelidade à luz da palavra de Deus. Josué é um herói nacional de grande magnitude em Israel. E cada um a seu próprio tempo, Moisés e Josué foram chamados e capacitados por Deus para missões que estavam muito acima da capacidade deles, mas eles foram unidos poderosamente pelo Senhor e os seus nomes passaram para as Escrituras como um memorial. E isto nos ensina grandes lições espirituais e de vida que seguem conosco por esta existência como se fosse uma bússola, uma orientação prática para onde nós podemos olhar e achar o rumo. Veja o que diz Êxodo capítulo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E nós vamos ter aqui que, por se tratar de uma pessoa tão excelente, nós ficamos pensando, de onde vem toda essa virtude que o tornou marcante. Mesmo tendo sido esse homem com grandes habilidades naturais, por preparação e por experiência, a sua suprema qualidade constituiu naquilo que está registrado em Números capítulo 27, verso 18. Josué era um homem em que habitava o Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas quando nós lemos Josué capítulo 1, versículo 2, está dito lá: Moisés, meu servo, é morto. Então este é o fato lido, este é o fato esclarecido. E quando se diz que Moisés é morto e se tem comprovação desse fato, Deus chama Josué, o comissiona para conduzir o povo dele em direção à terra da promessa. Josué também é um tipo de Cristo. Josué é uma figura de Jesus Cristo, justamente por esse fato de ser aquele que iria introduzir o povo na terra prometida, aquele que conduziria o povo à vitória sobre todos os seus inimigos. Então, é deste ponto de partida que nós então tecemos nossas considerações acerca desta história e desse personagem. O primeiro ponto da nossa lição nos fala da origem de Josué. E aqui diz: ele era filho de Num, ele era da tribo de Efraim. Anteriormente, o seu nome de nascimento foi Oséias, mas depois foi trocado por Josué. Oséias em hebraico significa ele salvou ou libertador. Ele recebeu esse nome Josué de Moisés, que significa o Senhor é a salvação. A forma grega desse nome Josué é Jesus. Assim, Josué tipifica Cristo ao conduzir os israelitas até a terra da promessa, a obter vitória sobre os seus inimigos, como já temos dito. Ainda alguma coisa a respeito do nome de Josué? E das questões envolvendo Josué, a sua ascendência, Josué, filho de Num,
ele é neto de um príncipe tribal chamado de Elisama, que era o príncipe da tribo de Efraim. Ele nasceu no Egito, na época exata em que seu povo está vivendo a dureza, o rigor da escravidão, debaixo do jugo de Faraó. Mas ele também nasce numa época em que essa fase já está quase vencendo. Veja que ele foi criado como escravo, mas ele teve essa oportunidade de conviver diretamente com Moisés, de assistir os seus extraordinários feitos por meio das mãos poderosas do Senhor. E, sendo o primeiro filho da sua família, certamente ele viveu aquele momento lá no Egito em que todos os primogênitos tiveram as suas vidas ceifadas pelo anjo da morte. Mas, provavelmente, isso também foi um marco na sua própria vida, porque aquela noite jamais foi esquecida. E foi nesta noite também que ele, como um primogênito hebreu, foi poupado por aquele sangue daquele cordeiro que foi morto e que foi passado nas vergas e nas ombreiras das portas. Então foi nesta noite também em que as portas da casa do seu povo foram cobertas com o sangue do cordeiro, a fim de que os primogênitos não fossem eliminados. Mas depois disso, as portas do Egito então se abriram para deixar passar o povo de Israel rumo à sua liberdade, rumo ao seu caminhar em direção à terra da promessa. Como alguém, né, que era neto do príncipe tribal da tribo de Efraim, Josué também tornou-se um príncipe, um maioral, como seu antepassado, como seu avô. Agora, a vida de obediência e a vida de fidelidade de Josué é o que o destaca. Ele foi um fiel servidor de Deus e de Moisés, e por isso Deus o honrou com uma posição tão distinta. Aqui nós temos no 1.1, falando da sua obediência. Josué era um homem obediente. Josué tinha grande admiração por seu líder Moisés, sendo designado seu sucessor segundo a vontade de Deus. Era um assistente presente que não se afastava da tenda, e com certeza essa dedicação tornou Josué capaz de suceder a Moisés e a liderar Israel até a terra prometida. Apesar das muitas adversidades no caminho pelo deserto, Josué cumpriu a sua missão até o fim, entrando com o povo de Israel na terra que Deus já lhes havia prometido. Aqui nós temos algo para pensar. Nós até imaginamos que Josué tinha mesmo admiração por seu líder. Ele tinha uma proximidade diferenciada com ele estava ao lado dele em tudo, ele estava obedecendo ordens o tempo inteiro, ele estava fazendo tudo que vinha na sua mão para fazer. Mas nós entendemos que não foi a sua admiração pelo seu líder que o levou ao patamar que ele veio ocupar na história de Israel, né? Segundo a vontade de Deus, ele agia. Segundo o querer de Deus, ele se movia. Segundo a direção de Deus, ele existia. Mas fica claro que ele foi um homem obediente. E ele foi chamado por Deus para ser líder do seu povo Israel, depois da libertação da escravidão do Egito, depois que peregrinaram por 40 anos pelo deserto, indo em direção a Canaã. E o que nós vemos aqui é algo que vai se desenrolando como um desdobramento que vem desde Abraão. Abraão é chamado por Deus, a Abraão é dada a terra de Canaã, mas a Abraão é dito que antes que a sua semente chegasse a essa terra e tomasse posse dela, ela seria escrava em outro lugar.
Ela viveria debaixo de jugo, afligida e oprimida. Isso nós vemos em relato em Gênesis 15:13, que diz: então disse a Abraão, o Senhor falando com Abraão, de certo que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Quando lemos o livro do Êxodo, no capítulo 12, o verso 40, nos dá o veredito dessa palavra dita por Deus a Abraão. Gênesis 12, 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Mas o tempo da provação passou. O tempo da prova acabou. Toda provação tem data de validade. Nenhuma provação nos advém sem que não experimentemos também a libertação de Deus, a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus, e toda prova passa. E assim como nasce um novo dia, o dia da nossa vitória chega. Tudo se cumpriu conforme o Senhor falou com Abraão. E agora o momento de retomar a caminhada começou. E esse livro bíblico que nós temos depois do Pentateuco, o livro de Josué, é um livro que nós acreditamos ter sido escrito mesmo por Josué, com exceção de algumas partes por dedução lógica, né? Porque descreve também a morte dele e nós sabemos que ele não a descreveria, mas o que nós temos no livro de Josué é exatamente esse relato da conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Deus na terra da promessa. Então, com isso, de antemão, né, o que nós temos aqui é que uma fé que não conduz à obediência, ela também não é uma fé genuína. E ela também não é uma fé aceitável a Deus. Deus enviou provações, Deus enviou aflições sobre o seu povo no deserto, a fim de ensiná-lo que a vida humana não consiste meramente das coisas materiais, mas de um bem-estar que é tanto físico como espiritual do ser humano, no seu relacionamento com Deus e da obediência à sua palavra. Sempre, sempre, sempre nas Escrituras, obedecer será muito mais importante do que sacrificar. Nós vemos que Josué foi um homem obediente e iguais a ele se tornam todos aqueles que têm os seus caminhos abertos pelo Senhor e em obediência seguem o direcionamento divino para as suas vidas. 1.2 fala de Moisés como um grande líder. Então nós temos aqui uma pitada de Moisés quando o assunto é Josué. É lógico que o que nós temos falando aqui nesse ponto é muito pequeno em relação ao personagem Moisés, o grande legislador de Israel. Mas aqui vai dizendo que um bom líder deve preparar sucessores para ocupar seu lugar quando for a hora. Moisés fez isso. Às vezes circunstâncias, às vezes coisas até que nós não compreendemos bem, impedem que isso seja feita com tanta maestria como foi feito por Moisés. Mas Moisés foi o maior legislador de Israel, deixando um legado rico para aqueles que caminharam com ele. E aqui diz que durante seus primeiros 40 anos, Moisés foi instruído no Egito. Então passou os próximos 40 anos como estrangeiro na terra de Midian, até o dia que o Senhor o chamou para libertar o seu povo do Egito. E por fim,
Durante mais 40 anos, Moisés conduziu o povo no deserto em direção à terra da promessa. Isso sempre é utilizado como uma informação de base, uma informação relevante. Dos 120 anos vividos por Moisés nessa terra, 40 anos ele passou no Egito, 40 anos ele passou atrás do deserto, cuidando de ovelhas, cuidando do gado do seu sogro Jetro, construindo família com Zípora, criando filhos, administrando os bens ali do sogro, da família, mas chegou o tempo do seu chamado, e quando ele foi chamado, ele não teve muita opção a não ser obedecer, ainda que ele tenha colocado algumas objeções para Deus, mas o Senhor foi ali cortando e suprindo ali a sua falta de visão, e no final ele vai para cumprir a sua missão. E aí sim, essa divisão da vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos, nós temos muitos fatos relevantes em cada um desses períodos. Por exemplo, nos primeiros 40 anos que ele passou no Egito, inicialmente ele foi criado por sua própria mãe, até que foi desmamado, entregue para a filha de Faraó, e aí toda a sua vida se desenvolveu no palácio, no império faraônico, nas escolas do Egito. Êxodo capítulo 2, verso 10 diz: e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Quando se diz que, sendo um menino já grande, muito provavelmente é essa referência ao fato dele ter sido desmamado, que acontecia entre os 3 e 5 anos do menino, como era costume em Israel. E então, quando a criança cruza essa linha que separa a primeira infância da segunda, isso é tido como o primeiro ciclo da sua vida. Nós vemos aqui que a sua mãe biológica esteve na condição de sua ama, de sua babá, de sua cuidadora, inclusive recebendo por esse serviço, né? E aqui nós já começamos a pensar que certamente no período em que passou com a sua família natural, ele esteve envolvido ali com o culto familiar, ele ouviu histórias que estavam bem acima da sua capacidade de compreensão para a idade, mas, tão logo quanto possível, ele foi devolvido para a sua mãe adotiva, e até o ponto da sua vida adulta ele viveu no palácio em companhia da família de Faraó, sendo criado como filho pela filha de Faraó. Irmãos, a gente não tem ideia de como essa dinâmica se estabeleceu. Nós podemos ser muito criativos e imaginar, né, essas cenas da vida do palácio, de como ele se relacionava com os demais membros da família de Faraó, e tendo sido adotado como filho, a gente não sabe também os limites desta filiação, mas imaginamos que foi disponibilizado para ele tudo aquilo que era próprio de um filho da filha de Faraó. E a Bíblia vai dizer que ele cresceu, ele se tornou grande, ele se tornou poderoso em obras e em palavras, e que ele foi ensinado em toda a ciência dos egípcios. Então ele não teve apenas uma boa formação, ele teve uma excelente formação intelectual que o preparou para ser qualquer coisa que ele viesse a ser. E nesse estado de uma formação acadêmica, intelectual, que persistiu por toda a sua vida, nós temos aí um Moisés que também conhecia a sua história, as suas raízes, o seu povo.
E a Bíblia diz que chegou um momento em que ele quer voltar lá, ele quer ver o que está acontecendo com a sua própria família. E no caminho ele vê ali aquele judeu sendo maltratado e ele toma providências então para impedir aquilo. E isso lhe gerou um problema, porque o homem com o qual ele enfrentou, ele é morto. E aí, com base nesse homicídio, a situação de Moisés muda de um dia para outro e ele é rejeitado por aqueles que ele estava tentando ajudar e ainda tem que fugir do palácio de Faraó. E aí começa a sua jornada rumo à segunda etapa da sua vida, que é quando ele vai pelo deserto, chega até Midian, ali junto ao poço. Ele então entra em contato, com as filhas de Jetro, o sumo sacerdote midianita, que tem ali uma filha, a Zípora, que se casa com Moisés, constitui família com ele. E nós vemos toda essa história de Moisés agora se desenvolvendo em outro patamar, até que ele é chamado por Deus para poder assumir uma posição de voltar para ser o salvador, o libertador do seu povo, que estava escravo no Egito, mas cujo clamor chegou até Deus. Nós podemos pensar assim, poxa, mas 40 anos é tanto tempo, para uma pessoa ficar escondida, um intelectual tão bem preparado nas escolas deste mundo, como assim, cuidando de gado? Mas conforme explica o Macintosh, ninguém pode explicar como Deus ensina, ninguém pode ensinar como Deus ensina. E é necessário que todos aqueles que querem aprender dele estejam a sós com ele. Foi no deserto que Moisés aprendeu as lições mais preciosas e profundas, mais poderosas e mais duráveis. E é ali que devem encontrar-se todos os que querem ser formados para o ministério. A formação do servo de Deus, da serva de Deus, ela vem de Deus, não é aprendida nas escolas deste mundo. E aí nós temos o terceiro e último ciclo da sua vida, que é quando ele chega ao Egito e todas aquelas questões envolvendo os embates dele com Faraó, as pragas, até que eles saem e começam o seu trajeto no deserto. A palavra de Deus também nos diz que Moisés foi o grande legislador de Israel e reconhecidamente um dos seus maiores e mais significantes líderes. Ele também é uma figura-chave no Antigo Testamento. Ninguém ultrapassaria em magnificência os seus feitos. Uma coisa importante para a gente pensar, é que Moisés também, ele é identificado na Bíblia como um dos maiores exemplos de mansidão. A Bíblia diz que Moisés, esse líder excelente, essa pessoa que realmente entra na história de Israel para mudar completamente o curso da sua existência, é também o homem mais manso que já existiu. Ele não é somente o homem da lei, ele é aquele homem de comportamento ilibado e aprovado por Deus. Olhando aí do ponto de vista da história social, ele é o maior líder de todos os tempos. Isso porque nenhum dos grandes homens do passado, por mais que sejam reconhecidos por suas conquistas, não alcançam o que ele conseguiu. E o que nós temos para pensar, em termos dessa sua liderança, é que nós não sabemos exatamente como era a transmissão da tradição religiosa dos antepassados,
quais os modelos e ritos que eram mantidos, como era a religiosidade na casa dos hebreus em Gósen, na terra do Egito, mas certamente o fogo da provação fez com que eles relembrassem de cada mensagem, cada história, cada evento significativo, porque em todos eles continham uma promessa divina. Deus vai nos libertar e nós vamos para casa, nós vamos para a terra que Ele jurou dar aos nossos pais. E isso foi feito através da liderança de Moisés. E essa liderança é uma liderança graciosa, misericordiosa, ela é poderosa. Mas Moisés também, ele traz um estilo de liderança que é aprovado por Deus. E isso fica registrado aí na história para que nós pensemos nisso, né? Não são os mais agressivos, não são os mais ousados, não são os mais dinâmicos que vão herdar a terra. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E Moisés é o exemplo bíblico usado para provar isso. Veja bem, no 1.3, nós falamos um pouquinho da origem de Josué no início, falamos um pouquinho dos ciclos da história de vida que forjaram o grande líder que Moisés foi. E nós vamos agora no 1.3 falar do valor do discipulado, porque essa é a situação entre Josué e Moisés, a de um discipulador se relacionando com o seu discípulo e o preparando para algo grandioso. E a nossa lição aqui começa dizendo que Josué foi o resultado de um discipulado eficaz. Ao ser convocado por Moisés e comissionado pelo Senhor, ele aceitou o desafio, liderar um povo numeroso, conquistar a terra prometida e também enfrentar os inimigos que haveriam de vir. Quando se diz que Josué é resultado de um discipulado eficaz, isso diz muito, porque isso diz de primeira mão que Moisés foi um discipulador de excelência. Ele não apenas preparou um sucessor, mas ele forjou um discípulo do Eterno. O homem Josué, ele é um exemplo de um trabalho de anos na forja, sendo lapidado, sendo trabalhado, sendo construído, edificado para se tornar um valente, um corajoso, uma pessoa em plena condição de assumir o seu chamado. Então, nós podemos dizer que discipulado é tanto um estado de discípulo como um aprendizado contínuo. Isso porque é um processo de ensino, de aprendizado constante que não se esgota. O discipulado é algo que faz parte da vida do cristão e em toda a trajetória da sua vida ele precisa estar acontecendo de fato. Nós temos textos como Efésios 4:15, Colossenses 1:10, 1 Pedro 2:2, que vai nos chamar a atenção que discipulado é tanto um estado de discípulo como um aprendizado contínuo. E nós vemos que discipulado é um mandato divino de cuidado. Não se esgota com as primeiras instruções para a fé. A necessidade dele vai persistir por toda a jornada cristã. E como crentes em Cristo, nós sempre estaremos discipulando e sendo discipulados. É algo que eu digo, que eu repito, que eu entendo dessa forma. Discipulado é uma transfusão de vida. É aquela vida que você recebeu. Lembra de Jesus junto à fonte com a samaritana? Ah, mulher, se souberas quem é que te pede, tu lhe pedirias e ele lhe daria água
viva. E o que mais ele diz? Essa água, ela iria fazer dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, você vai beber dessa água, você vai matar a sua sede, mas dentro de você vai brotar uma nascente, ou como alguns chegam a dizer, né? Um poço artesiano vai ser aberto dentro de você e vai jorrar água viva, água da vida, água para a vida. Então, quando nós dizemos que discipulado é uma transfusão de vida, é nesse sentido. A vida que nós recebemos, ela é acolhida, acatada, transformada em algo transbordante como um manancial. E nós mesmos, na condição de discípulos, nós vamos também discipular outras pessoas para transfundir vida. E aí, discipulado sempre vai dizer respeito a um crente mais maduro, ou crentes, se isso for feito por um grupo de pessoas, que se doam para fortalecer outros na fé, para compartilhar o que Deus tem lhe concedido, para ajudar na caminhada. Ao sermos discipulados, treinados, edificados, construídos como discípulos, o que vai acontecer é que os nossos horizontes são ampliados e as nossas capacidades potencializadas. O passo seguinte é que nós nos tornemos igualmente discipuladores excelentes. No caso de Moisés, Josué foi um discipulado ao longo de sua vida. E por Moisés, vindo a se tornar esse sucessor que potencialmente já era enquanto estava sendo preparado. E então ele veio ocupar o cargo para o qual ele foi talhado pelo líder maior em Israel, que é Moisés. Mateus 10:8, na parte B do versículo diz, de graça recebestes, de graça dai. E aí no nosso tempo, a dinâmica do discipulado exercido por aqueles que estão devidamente designados por Deus e preparados para investir no reino satisfatoriamente, vai oferecer essa ajuda eficaz a qualquer igreja, pois leva os discipulandos a se tornarem mais parecidos com Cristo, mais obedientes, mais submissos, mais fiéis servidores e por isso mesmo mais proveitosos para o corpo de Cristo. Então, essa dinâmica de discipulado, ela é belíssima. Essa relação entre discipulando e discipulador, ela é riquíssima. Deus levanta homens e mulheres nesta terra, maduros, conscientes, bem preparados, para que esses possam dividir tudo aquilo que Deus tem dado com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão em formação. E com isso chegamos ao segundo ponto, que Josué recebeu uma ordem imperativa, dispõe-te, levanta-te agora. E diz aqui a nossa lição, que Deus disse isso a Josué, dispõe-te agora, dá a ideia de levantar-se o mais rápido possível, fazer que seja colocada em prática uma determinada ordem. Ele deveria passar a funcionar como novo líder do povo de Israel, preparar-se para guiá-los, atravessar o rio Jordão, chegar a Jericó, enfrentar fortalezas e gigantes até a conquista plena da terra da promessa. Então, sem se dispor, sem se levantar, não há empreitada nenhuma que subsista. A ordem estava dada, cabia a Josué executá-la. Não havia mais motivos para postergar, desacreditar ou até mesmo protelar nas suas decisões. Muito pelo contrário. E então agora Israel tem um novo líder, soberanamente escolhido e capacitado,
e ele precisa seguir adiante. O luto passou, o tempo de luto por Moisés passou, deve ter sido realmente um tempo muito doloroso, mas era preciso dar continuidade à obra. E nós vamos ver isso, que esta foi uma lição aprendida por diferentes gerações de crentes ao longo de todos os séculos. A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nos versos 6 a 9, diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 2.1 e 2.2 pode ser visto aí no conjunto. 2.1 é: a ordem foi cumprida. Deus deu ordem e ela foi cumprida. E o 2.2 é sobre a responsabilidade pela obra. O que foi a responsabilidade de substituir Moisés? Então, o que eu sublinhei no 2.1 e no 2.2 foi o seguinte: 2.1, dentro de 3 dias, eles partiram, atravessaram o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor jurou que daria aos seus pais. E no 2.2, nós lemos, Josué tinha reverência à autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face. Josué, por sua vez, recebeu uma ordenança que envolvia coragem e fé. Então, a ordem não foi apenas dispõe-te, levanta agora, mas também foi: seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo para te abençoar. O que a gente tem aqui é esse tempo de transição, quando o luto por Moisés estava sendo vencido, chegou a hora do povo reassumir a sua caminhada, porque eles não foram libertados para serem consumidos naquele deserto. Não, o tempo da prova chegou e nós temos ali que o tempo da prova também passou. E por mais que a dor da perda pelo seu líder maior os consumisse, era preciso seguir com a vida. E diz o verso 8 do capítulo 1: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. Mas os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. Josué havia sido preparado por Moisés para assumir o seu lugar e agora ele precisa se apresentar como o líder do povo de Deus. E o que o primeiro capítulo de Josué vai nos apresentar é exatamente este homem diante da sua missão, sendo confrontado por Deus, que o anima e lhe dá a certeza do seu cuidado e do seu apoio. Esse versículo 9 de Josué 1, ele é largamente utilizado em pregações, em estudos, até mesmo em exortações pessoais, onde nós queremos trazer aquela motivação, reacender o ânimo, porque realmente é um versículo que chega até nós com essa mesma intensidade, com esse mesmo calor que ele foi falado ao antepassado Josué. E diz o versículo 9: não te mandei eu? Não sou eu que te mandei? Não sou eu que te trouxe até aqui? Não sou eu que te forjei? Não fui eu que te construí? Não fui eu que te fortaleci? Não fui eu que te ajudou a ser quem você é hoje? Esforça-te, tenha força, receba força, fortaleça-se e tenha muito bom ânimo. Fique animado, fique encorajado, fique motivado,
Não pasme, não fique pasmado, não fique espantado, não fique amedrontado. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós temos aqui uma promessa preciosa, uma promessa encorajadora, né? E justamente com esta palavra, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha disposição. E nós vemos que toda essa questão do encorajamento era necessário para se cumprir a missão. Deus sabia, Deus sempre sabe. E Deus sempre trata conosco de acordo com aquilo que a sua soberania divina tem já estabelecido. Deus sabia, né, que o encorajamento seria necessário para dar a Josué condição de cumprir com a sua missão. A falta de coragem nos momentos cruciais é um perigo que ronda, que aflige as almas, e por falta de coragem, muitas iniciativas promissoras se perderam pelo caminho. Mas a cada um de nós é dada a mesma ordem divina: seja forte, seja corajoso, sabendo que o Senhor, o nosso Deus, é conosco por onde quer que andemos. E aí a pergunta é: de quanta mais iniciativa divina nós precisaremos para nos motivar a prosseguir sem desfalecer? E aí inúmeros versículos da Bíblia podem ser tomados como referência. A responsabilidade de substituir Moisés deu lugar às atitudes esperadas e tomadas de decisões acertadas, e com isso a ordem foi cumprida e o povo triunfou. É assim o agir de Deus. O que Deus tem planejado acontece através de quem tem mente ensinável, através de quem tem coração disposto e aquela motivação que leva à ação, porque a obra é do Senhor, e se é do Senhor, nós podemos ir e fazer o que Ele está mandando. Ele mesmo vai cuidar para que a vitória vá conosco ao longo da caminhada. E 2.3, junto com a coragem, junto com o esforço, veio também aquela palavra de perseverança. Então, nos 2.3, nós estamos falando sobre coragem, esforço e perseverança. Diz aqui: o líder eficiente deve ter algumas características como coragem, esforço e perseverança. Coragem é não ter medo de correr riscos, pois todo líder está sujeito a enfrentar circunstâncias adversas. Esforço é o empenho físico e emocional para se conseguir os melhores resultados na missão assumida. Perseverança é não desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. E aí nós vamos ver que enfrentar circunstâncias adversas faz parte da trajetória de todo líder. Bem, nós vemos, por exemplo, que enfrentar uma autoridade tal qual o faraó no tempo do Egito, no tempo de Moisés, é o mesmo que alguém ir diante da maior potência do mundo na atualidade e entregar ao seu líder maior uma mensagem de juízo divino. Quem é que está apto para fazer isso? Mas se o Senhor desejar fazer, vai estar apto aquele ou aquela que o Senhor chamar e capacitar. Ainda que seja necessário uma boa dose de coragem, mas no final das contas a capacidade vem unicamente de Deus. E aí chega essa hora, em que todos nós precisamos resolver as coisas com Deus, e nós vamos ter que enfrentar a nós mesmos,
nos esvaziar de tudo aquilo que possa nos impedir de tomar decisões acertadas, e nós vamos olhar para o testemunho das Escrituras e vamos ver como estas pessoas enfrentaram com coragem, com esforço, com perseverança, porque isso sempre foi e sempre serão os ingredientes de uma vida vitoriosa. Veja que ao permanecer em Cristo, nós somos fortalecidos nele continuamente. Ainda que a tendência humana seja a dúvida, a insegurança, a instabilidade, aquele que está em Cristo é fortalecido em sua esperança, a sua confiança é renovada, torna-se firme e comprometido com o que fala e com o que faz. Isso porque Ele nos deu o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, como também nos dirige e nos fortalece. Somente em Jesus nós teremos força necessária para resistir, para reagir adequadamente diante de qualquer dificuldade. E isso sucedeu aos discípulos de Cristo durante todo o tempo. Mas o que nós temos é o aviso divino de que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Esta é uma possibilidade. E dentro desse fortalecimento recebido vem também a capacidade de agir, apesar do medo, apesar do poder, do temor, e isso virá através da nossa intimidade com o Senhor. Ok, vamos seguir então para o último ponto da nossa lição. No primeiro ponto da nossa lição, nós falamos um pouquinho sobre a origem de Josué, um pouquinho de Moisés como líder e do valor do discipulado. Nesse segundo ponto, foi essa palavra que nos dá esse encorajamento para nós nos levantarmos, nos dispormos e fazer o que tiver de ser feito na direção do Senhor. Mas agora no ponto 3, a gente fecha o comentário desta lição falando algumas coisinhas sobre obediência, sobre a obediência que leva ao êxito. E aqui nós temos, como fica evidente na história de Josué, o sucesso da conquista passa pela obediência a Deus, pela obediência aos líderes por ele instituído. Este é um princípio importante da vida cristã. Josué fez como Deus ordenou, seguindo também todo o aprendizado que ele teve com Moisés. Então, o que nós vemos aqui é que obediência a Deus, acima de todas as coisas, é grandemente necessária. Por quê? Porque sem ela, nós não estaremos aptos a obedecer a ninguém mais. Então, primeiramente, a obediência a Deus, mas o sucesso da conquista também vai depender de qualidades que se expressam dos dois lados, na qualidade do líder, na qualidade do liderado. Nós tivemos um tempinho aqui falando sobre Moisés para mostrar que a qualidade do liderado também, do líder, é de suma importância para o aprendizado eficaz e eficiente do liderado. Você tem aqui, por exemplo, para permitir que um liderado alcance sucesso nas suas conquistas, um líder ele precisa expressar muitas qualidades, né? Tem que saber propor alvos, tem que demonstrar competência, tem que ter estabilidade emocional, tem que saber trabalhar em grupo, tem que ter empatia, acima de tudo tem que ser digno de confiança. E tudo isso nós vamos ver que Moisés era um líder totalmente confiável, alguém que não abriu mão do seu propósito, alguém no qual as pessoas podiam se espelhar.
E isso ajudou na construção do seu discípulo Josué. Aqui o 3:1 e o 3:2 também será visto no conjunto. Diz o 3:1. O mérito de Josué estava principalmente na sua obediência e temor a Deus. Moisés havia colocado as suas mãos em Josué. Ele ficou cheio do espírito de sabedoria, e o Senhor fez maravilhas por intermédio do seu fiel servo, como, por exemplo, a passagem pelo Jordão em terra seca, a conquista de Jericó, a vitória sobre 5 reis, a chuva de pedras e saraivas, o sol e a lua detidos. Tudo isso nós temos relatados no livro de Josué para nos ajudar a entender o quanto a boa mão de Deus estava sobre ele e prosperava o seu caminho. E aí o 3.2, quando diz que Deus confirma o seu projeto, aqui diz: o líder cristão deve andar sob orientação do Espírito Santo a cada etapa da sua caminhada ministerial para ter certeza de que está seguindo na direção da vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. Isso aconteceu com Josué, né? Em todo o tempo ele seguiu primeiramente a vontade de Deus acima de todas as coisas e não a sua própria vontade. Nós vemos que a prosperidade dos caminhos de Josué, ela é atestada pelas Escrituras em diferentes momentos. Nós temos aqui, se você fizer uma revisão do livro de Josué, repassando passo a passo tudo o que aconteceu ali, você vai poder constatar que realmente o caminho de Josué foi um caminho próspero e que Deus confirmou o seu projeto através daquele que ele elegeu, que ele comissionou e que colocou naquele posto elevado. Então, nós temos aqui que os tempos de refrigério na presença do Senhor, pela presença do Senhor, sobrevieram a Israel quando a missão de Josué chegou ao fim. Realmente o povo alcançou, chegou nesse estado de estar estabelecido, de estar com a vida em andamento, de estar realmente fazendo prosperar o caminho dentro da terra que havia sido prometida e que havia sido dada de posse aos filhos da herança. Nós podemos olhar para esta história e ver como Deus operou, ver como Deus usou, ver como Deus fez milagres e maravilhas, ver como Deus estabeleceu e sustentou um líder segundo o seu coração. Josué chamou então todos os líderes da nação para as palavras finais de encorajamento e instrução no seu momento de despedida, mas isso só nos faz ver que verdadeiramente é um caminho que Deus prosperou. E vejamos aqui no 3.3 que fala: submeta-se a Deus. 3.3 submeta-se a Deus. Existem regras para todas as áreas da vida e deixar de cumpri-las é sinal de desobediência. Josué foi fiel e observou a lei. Ele seguiu as ordens recebidas. Ele demonstrou que a sua obediência era acompanhada por uma fé inabalável e por isso ele é lembrado como um servo leal, cuja vida reflete o poder de submissão à vontade de Deus. Bem, o que nós temos aqui? Existem regras para todas as áreas da vida e deixar de cumpri-las é sinal de obediência. Obediência é o que acompanha uma fé inabalável. Nós temos aqui realmente uma receita gloriosa. A conduta humana,
ela é governada por regras desde o nascimento. Na formação do caráter e da personalidade, a instrução funciona como um elemento definidor. E o ser humano que é educado segundo regras sociais, que é realmente preparado para conviver na sociedade, ele irá responder a ela dentro daquilo que se espera dele. A ausência de regras produz caos, anarquia e incontáveis problemas que afetam a todos. E é senso comum de que todos nós precisamos de limites, todos precisam de limites. Em todo lugar, em todas as situações vividas, nós somos envolvidos por leis, por regras, por normas, com as quais nós precisamos nos ajustar a partir de instruções, avisos, conselhos, ordens, leis, tudo isso são exemplos práticos de regras. E esse comportamento de seguir regras foi reforçado no passado, grandemente debatido e principalmente no último século, mas hoje vem sendo seriamente confrontado e até mesmo desprezado de um modo explícito ou não, de uma forma ou de outra. É preciso entender que regras são úteis para a sociedade, elas estabelecem e formulam regras de um comportamento frequentemente reforçado entre e pelos mais velhos de uma comunidade, que vai continuar, que vai perpetuar as práticas necessárias para a sobrevivência daquele grupo como um todo. Então, a gente não recebe regras, a gente não recebe leis, a gente não recebe ordens como se fosse algo negativo ou ruim. Todo esse conjunto de práticas, de técnicas, de valores que se transmite de geração em geração, recebe esse nome de cultura, e a cultura ela só se mantém quando ela é regida, quando ela é gerida, quando ela realmente é trabalhada a partir de regras claras, conhecidas, debatidas, internalizadas, que vai ser repassado adiante. Então, o que nós temos aqui falando para nós nesse último ponto, quando diz que uma das regras bíblicas de excelência é essa: submeta-se a Deus, cumpra o seu papel, siga as suas ordens. O tempo de Deus, ele vai sempre assinalar um ciclo, um período, mostrar fases, direcionar, mas quando as coisas acontecem com o direcionamento divino, é certo que o desenvolvimento espiritual será ampliado, é certo que as coisas andarão debaixo da boa vontade de Deus. Então, a Bíblia fala de veredas retas, de caminhos retos, e liderar é manter-se no caminho certo, bem como conduzir outros pelo mesmo caminho, e é uma questão de liderança. Não apenas submeter-se a Deus e seguir as suas ordens, mas fazer com que outros entendam isso, fazer com que outros também tenham essa oportunidade de seguir pelo caminho aberto pelos passos do Senhor. Então, um líder sempre vai precisar estar atento aos sinais de aviso presentes ao longo da caminhada e mostrar esses sinais aos caminhantes. Em Jeremias 6,16, nós lemos assim: diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Josué foi fiel, Josué observou a lei, ele seguia ordens recebidas, ele demonstrou que a sua obediência era acompanhada de uma fé inabalável, e pode-se dizer com relação a ele
que ele aprendeu sobre o bom caminho e andou por ele. E por estar no bom caminho, ele conduziu o povo ao rumo desejado. Então, manter o progresso, manter o espírito, manter a vivência, a dinâmica que vivifica e agrega valor, enquanto mantém-se a si mesmo íntegro, reto, probo, santo, justo e bom, é o mais recomendável. Um líder assim nunca será adoecedor. Um líder assim nunca será disseminador de conflitos, tendencioso, parcial, autocrata e nem um peso morto na obra do Senhor, que se carrega por não encontrar outra saída. Em cada um de nós precisa existir um Josué, na verdadeira acepção da palavra. E essa foi a tônica dessa lição. A conclusão nos diz que Josué se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus, da confiança nas suas promessas, aplicando esses princípios em guiar Israel rumo à terra prometida. E se nós permitirmos que a Bíblia fale mais uma vez aos nossos corações, ela vai nos dar exatamente essa visão. Em cada um de nós precisa existir um Josué, na verdadeira acepção da palavra. Precisa existir Jesus, cujo nome hebraico é Josué. Precisa existir traços desse personagem bíblico, Josué, que teve uma vida excelente em termos de liderança, em termos de discipulado, em termos de obediência, em termos de fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua liderança, fidelidade ao povo que Deus colocou na sua mão para cuidar. Amém? Que o Senhor possa falar aos corações de cada um de nós para entendermos o valor desta verdade espiritual. E agora nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus e pedindo que essa palavra prospere na sua mente, prospere no seu coração e te dê visão e unção. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti agradecidos por mais essa aula de Escola Bíblica Dominical que falou conosco a respeito desse personagem valoroso, vitorioso, virtuoso e marcante que foi Josué. Continua falando conosco. E assim como o Senhor falou com Josué, fala também no meu coração, no coração de quem está conosco nesse dia, estudando essa lição. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu tomo para mim esta palavra e eu creio em nome de Jesus que é o Senhor que há de me vestir de força, de me cingir de força e aperfeiçoar o meu caminho. E assim nós nos dispomos a teu Espírito Santo, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém? Que seja mais um dia de paz na sua vida, dia de consolo, dia de refrigério. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe os seus negócios e te faça prosperar em Cristo Jesus.